Boa noite, meus amados irmãos e amigos da Igreja Batista no Jardim Carlos Lourenço, Campinas, São Paulo. Estamos iniciando mais uma live. Nosso desejo é que Deus esteja abençoando a sua vida através da palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus? Santo e eterno Deus, estamos na sua presença e suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar essa live, que o Senhor venha abençoar a sua palavra aos nossos corações. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai, para que tenhamos a fé necessária para crermos e praticarmos a sua palavra. Que o Senhor abençoe a vida do teu servo, da tua serva, cobrindo, Senhor, de bênçãos, de proteção, de cuidado, de amparo. Em nome do Senhor Jesus, cada um dos teus filhos, filhas, ó Pai, que o Senhor abençoe. Que o Senhor repreenda, no seu nome, pelo poder do sangue de Jesus, toda obra do mal, toda obra satânica contra a vida do teu servo e da tua serva. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós geralmente fazemos lá no escritório a live, hoje devido ao frio, ao vento, resolvemos fazer aqui. Então eu quero pedir para você, se o som tá bem, se tá ouvindo bem, se a imagem está chegando tudo certinho aí, para você dar um retorno para nós, por favor, tá bom? Hoje a nossa meditação, continuando no livro de Tiago, capítulo agora 1, versos 16 a 18. Tiago, capítulo 1, versos 16 a 18. Por favor, Suzana. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra, né, irmãos? Irmãos, Tiago começa logo fazendo uma apologética aqui no sentido de defender a nossa fé. Ele começa dizendo, não vos enganeis, meus amados irmãos. Havia muitas ideias erradas, muitas doutrinas erradas, também muita heresia que surgia até no meio da igreja. E uma das heresias, daquilo que ele pregava e orientava, por exemplo, pregava contra, orientava a verdade, né? Em relação à astrologia. Havia um pensamento que as estrelas, que o cosmo controlava o destino de todo homem. Isso era uma ideia muito difundida no início do século, quando começa a igreja, né? Então, essas crenças pagãs, não é? E nós temos que entender que o contexto é o mundo grego-romano, né? Com as práticas completamente, com vários deuses, com D bem minúsculo, né? Com astrologias e uma série de coisas. Então, esse pensamento estava no seio da igreja, né? As pessoas vinham do mundo com essa ideia. E Paulo está falando, não vos enganeis, meus irmãos, né? E sobre a astrologia, essa questão de signos, de adivinhações, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 a 12, é bem claro em relação a isso. Deuteronômio 18, 10 a 12. Por favor, Suzana. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Muito bem. Então, Tiago afirma que todo o bom, toda a boa dádiva vem do Pai Celestial, né? Ele sim, ele é perfeito, misericordioso, o nosso Deus é benevolente, o nosso Deus abençoa
poderosamente as nossas vidas. E ele nos abençoa com muitas dádivas espirituais, né? Então, Tiago, ele afirma isso, e dentro do contexto que nós meditamos na quinta-feira passada, né? Que Deus é bom, né? E que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria ganância, pelo o velho homem que habita dentro de nós, que às vezes ele quer dar as cartas, às vezes não, sempre, né? Ele quer dar as cartas, ele quer mandar, e agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né? Então, essa questão da astrologia era muito sério no tempo do início da igreja, né? Então, eles pensaram que o Sol, a Lua, né? Esses sim têm variações, eles têm dias, eles têm uma estrela tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, né? Então agora o nosso Deus, ele é imutável, ele permanece para sempre, ele permanece justo, santo, verdadeiro, bom, amoroso, fiel, um dos atributos, e eterno. Os astros, mesmo que a pessoa pudesse acreditar nos astros, na astrologia, que a nossa vida é determinada pelo cosmos, pelas estrelas, tem muita gente que acredita nisso. Não estão pregando aqui contra isso, não pregando no Evangelho. O Evangelho não crê nisso, né? Então, o nosso Deus é isso, essa questão da astrologia, Tiago fala, isso muda, né? Mas o nosso Deus é imutável, né? Então, meus amados, lá no Salmo 102, versos 25 a 27, Salmo 102, 25, 26 e 27, a palavra do Senhor nos diz assim: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Portanto, é bem claro no Salmo 102, né, que Deus é constante, ele não muda, né? A própria palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, na eternidade, né? Então, Tiago, ele combate esse engano espiritual, né? E que desvia o homem de focar em Deus, de confiar em Deus, de ter a fé viva e verdadeira no Deus celestial, bondoso, amoroso. Então, essas heresias visam justamente isso, tirar o foco de Deus, tirar o foco da verdade, né? E Tiago continua na sua epístola, né? Dizendo, e agora ele vai falar sobre a regeneração. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23, diz a palavra: Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Muito bem, então o versículo 18 de Tiago 1 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, ele nos gerou. Então, Tiago, ele entra numa doutrina muito clara, muito séria, que é da regeneração. E ele fala, vocês fostes regenerados, né? Regenerados, o que é isso? Nós recebemos uma nova vida espiritual em Deus. Regenerados, quer dizer, nascer de novo, regenerados, né? Recebemos uma nova vida, um novo viver. Isso veio pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo, vocês fostes regenerados, né? Esse nascimento interior, esse nascimento que nasce do Espírito, né? Jesus, ele diz a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus.
Quer dizer, e Tiago está dizendo, versículo 18, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, em vez de crer em ideias onde afirmam que os astros, as estrelas que dominam o coração do homem, que determinam o futuro, que determina todas as coisas, nós cremos no Deus que nos regenerou, né? Então, o que acontece quando a pessoa ouve o Evangelho? O Evangelho é isso, né? Quando a pessoa ouve o Evangelho, você já viu aqueles 4 leis espirituais, quando é um folheto evangelístico muito bom, onde as pessoas entregam e ali tem as 4 leis espirituais, e tudo ali está dentro da palavra. A pessoa tem que ouvir a palavra. Para ouvir a palavra, para nascer de novo, nasce pela palavra. E a partir do momento que você crê na palavra, o Espírito Santo de Deus vem e você, então, nesse momento da conversão, nasce de novo, né? E quais são as características de uma pessoa que já nasceu de novo? Existe aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, né? Que ainda não conhece a Deus, e existe os cristãos que já nasceram de novo. E uma das características, né, de uma pessoa que já foi regenerada, que já nasceu de novo, ela tem uma consciência que ela tem que viver longe do pecado. Ela adquiriu essa consciência de que agora, a partir desse momento que ela nasceu de novo, ela pertence à família de Deus, ela tem essa consciência de viver longe do pecado. Ela tem essa consciência agora de amar a Deus, amar a sua palavra, de buscar a Deus, buscar a palavra do Senhor. Ela tem essa consciência agora de amar a igreja e servir em amor em uma igreja evangélica, uma igreja de Cristo, né? Porque ela recebeu um novo coração, tem agora um novo caminhar. E esse novo caminhar deveria ser constantemente abandonando o pecado. E essa regeneração, que Tiago fala aqui no versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E quando a palavra da verdade entra no seu coração, ele gera você um filho de Deus. E isso, a doutrina é a doutrina da regeneração, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios 2, 1, diz a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, crê na palavra, não é? Ela agora, ela nasce de novo. É uma ação sobrenatural de Deus no coração daquele homem que estava morto espiritualmente, né? Efésios é bem claro, estando vós mortos. Peraí, geralmente a pessoa está viva e depois morre, né? Mas espiritualmente falando, ela está morta, ela nasce, ela está morta. Espiritualmente, a partir do momento que ela aceita Cristo, aí que ela passa a viver. E aí que nós chamamos da regeneração. Essa ação sobrenatural de Deus, né? E isso acontece pela semente incorruptível. Lá em 1 Pedro 1,23, 1 Pedro 1,23 diz a palavra: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, essa semente incorruptível é a palavra de Deus. Um dia alguém plantou a palavra de Deus no seu coração, alguém semeou a palavra de Deus. E essa palavra, ela brota, ela traz vida, né? Deus agora, ele gera essa vida eterna no nosso coração. Referente a uma semente natural, se você plantar uma semente de abacate, de qualquer coisa, um pé de alface, né? Ela vai nascer, ela vai germinar, ela vai morrer. Agora, essa semente incorruptível, que é a palavra de Deus, ela produz a vida eterna. Então, o Tiago está falando, olha, vocês não podem ser enganados, vocês foram regenerados, nasceram de novo, são filhos de Deus, né? E esse nascer de novo
isso mostra aquilo que acontece numa vida que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, 18... E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito bem, então essa pessoa que é regenerada, né, agora ela vai passar por um processo de transformação. Né? Essa nova vida em Cristo é uma vida transformada pelo Espírito Santo. Quem já foi regenerado, o próximo passo agora é a santificação, que é esse nascer de novo, se refere agora a uma nova vida em Cristo. Né? Uma vida agora que deve ser consagrada ao Senhor. Uma vida que não deve mais ser envolvido lá, conforme Tiago fala, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos, com as enganações desse mundo. Essa nova vida agora, ela é consagrada ao Senhor, de uma forma voluntária, isso não é obrigatório. Nada na igreja do Senhor Jesus Cristo, em termos espirituais, deve ser obrigatório. Ali é um serviço voluntário, um serviço em amor. E essa nova vida não deve ser uma coisa obrigatória, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Não, é o Espírito Santo de Deus trabalhando, é um querer, é um efetuar maravilhosamente dentro do seu coração. Então é viver essa vida santa, consagrada ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2 diz a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa vida regenerada, agora ela vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para que isso aconteça, a nossa mente tem que estar pensando os pensamentos de Deus. Tem que estar focada dentro de servir a Deus, de buscar a Deus, amar a palavra, buscar a presença do Senhor. Então essa vida dedicada a Deus, né, meus amados, ela é uma vida, só consegue ter essa vida dedicada quem realmente é regenerado, quem realmente nasceu de novo. Não adianta você colocar uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem a mínima noção do que é Deus, do que é a igreja, qual o papel que essa pessoa tem dentro do corpo de Cristo, e esperar dela mudança de vida. Não vai acontecer nunca. Isso só pode acontecer, por isso que Tiago fala: meus amados, não vos enganeis. Né? Vocês foram salvos, lavados, regenerados pelo poder do sangue de Cristo. Agora não é mais para buscar essas coisas do mundo, mas agora busquem o quê? A pureza de vida, a pureza de pensamento, né? Essa consagração ao Senhor visa essa consagração total ao Senhor. Você está trabalhando, você está estudando, você está junto com a sua família, você está no comércio, você está andando para lá e para cá, mas esse compromisso com Deus de consagração, que você consagra todo o tempo seu para o Senhor, todo o seu corpo, aquilo que você sabe fazer, aquilo que são os seus predicados, aquilo que você tem facilidade, né? Você consagra a sua família ao Senhor para servir a Deus, o seu futuro, né? O seu presente, a sua vontade agora é querer fazer a vontade do Senhor. Isso é a característica de uma pessoa regenerada, né? E se reflete como isso? Como que isso acontece na nossa vida? Lá em 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31, diz a palavra: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Muito bem, então ela se reflete nessa pessoa que está vivendo para a glória de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Não quer dizer que você tem que ir lá para
um mosteiro, ficar internado lá, alguma coisa nesse sentido. É no seu dia a dia, você trabalha, você é produtivo, você tem compromisso, você vai para onde o seu local de trabalho, você vai daqui, dali, você estuda, você corre atrás da vida, mas no seu coração tem essa consagração ao Senhor. E se reflete como amor pela leitura da palavra do Senhor. Ama a Bíblia, busca a palavra do Senhor, tem uma vida de oração, né? Viver pela fé, na dependência de Deus. Se hoje as coisas não estão conforme aquilo que você gostaria que tivesse, mas você tem fé, você vai permanecer, você vai ficar na fé e Deus vai abençoar. Comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, servindo a Deus, adorando a Deus, buscando ao Senhor, né? E rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus, isso eu não estou interessado, né? Então, essa vida de regeneração, ela mostra no nosso dia a dia. A pessoa regenerada, ela é diferente. A pessoa que foi realmente regenerada, nasceu de novo, ela tem um brilho diferente. Ela tem uns ideais diferentes. A sua vida não é mais focado tão somente nas coisas desse mundo aqui. Ela tem que produzir, tem conta para pagar, tem boleto para pagar, tem que trabalhar, tem que sair, tem que correr. Ninguém nasceu para passar miséria, alguma coisa nesse sentido. Mas o seu coração está consagrado ao Senhor. E essa vida de uma pessoa regenerada é uma vida de arrependimento e contrição. Errou, peça perdão para Deus, começa de novo. E assim é um ciclo, né? Crescer na fé, em obediência à palavra do Senhor. Então, Tiago, ele está nos ensinando, irmãos, que a origem de todo o bem, a origem de tudo aquilo que é de bom em nossas vidas, é porque você aceitou a Cristo, é porque você conheceu a Deus, conheceu esse Deus misericordioso, bondoso, que nos abençoa com ricas bênçãos celestiais. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, por favor, Suzana. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, Tiago estava bem ciente de que os falsos mestres poderiam causar muito estrago dentro da igreja. E essa igreja que estava jejuando por Pedro, Pedro estava preso, né? É essa igreja que ele está se referindo, né? É essa igreja que ele era líder ali em Jerusalém. Aqui nós estamos falando por volta do ano 40 até 49 da nossa era. Foi a primeira carta que foi escrita praticamente, a epístola, foi a epístola de Tiago, no ano 49, 48, né? E a preocupação, você vê, de Tiago, de Pedro, de Paulo, era justamente os falsos mestres, as falsas doutrinas, né? Que é esse pensar errado sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus. Esse pensar errado, esse pensar fora da palavra, fora daquilo que a palavra nos ensina, né? Então, Tiago fala, meus amados, ninguém vos engane, porque vocês são lavados, regenerados pelo sangue de Cristo, né? O fato é o seguinte, irmãos, o coração do homem tem um enorme vazio que só pode ser preenchido pela grandeza de Deus. E aí se explica o quê? Se explica as seitas que nós temos nos nossos dias. Os nossos dias está cheio de seita, de heresia, daquilo que não é bíblico, daquilo que distorce a palavra do Senhor, né? E como que você vai perceber o que é uma seita? Primeiramente, eles negam que Jesus veio em carne. Primeiramente, eles negam que Jesus é o unigênito de Deus, o próprio Deus, é o Deus encarnado, né? E outra coisa, outra grande característica de uma seita, de uma heresia, que a salvação não é pela graça, não é tão somente que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador.
A salvação é Jesus, mais isso, mais aquilo outro. É Jesus e mais guardar um dia, guardar isso, guardar aquilo, mais Jesus e mais tem que vir nessa igreja, aqui é aqui, se não tiver aqui, não tem nada certo, etc. São as heresias. E por que tem tanta heresia, tanta mentira? Justamente por causa disso, o vazio que existe no coração do homem. E aquele que chegar primeiro pega esse coração. Quando uma pessoa está desesperada, quando a pessoa passou por um momento tenso na vida, muito desespero, muita frustração, essas dificuldades que às vezes a vida traz, e a pessoa não tinha estrutura para aguentar isso aí. E aí ela é uma pessoa vulnerável. Aquele que chegar primeiro a esse coração vai conquistar aquele coração, no sentido assim, se for uma seita, se for uma heresia, aos poucos vão minando aquele coração, né? Aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que a pessoa é convencida em relação àquilo lá. E essa era a grande preocupação, não só de Tiago, como de Pedro, né? Como de Paulo, não é isso? O ser humano, irmãos, ele tem esse vazio dentro do coração. E quando surgem as dificuldades da vida, eles estão vulneráveis a essas heresias, né? Então, essas seitas, em termos assim estratégicos, tem muito a nos ensinar. Eles batem de frente mesmo, eles são persistentes, eles vão de casa em casa, não desanimam e vai, é chuva, é frio, estão lá correndo atrás fazendo o trabalho deles. Lá em Mateus capítulo 24, versos 11 e depois o 24, né? Mateus 24, versículo 11 e depois o versículo 24. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muito bem. Então, o ser humano pode facilmente acreditar em ideias, em teologias, né? Em ensinos errados sobre Deus, sobre a sua palavra, até mesmo sobre Jesus Cristo. E por isso que Tiago fala, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos. O Deus vivo e verdadeiro é esse Deus que um dia plantou a semente incorruptível no seu coração. E você nasceu na fé, nasceu na família de Deus, regenerado, nasceu de novo para conhecer a Deus. Esse Deus que é o Deus de misericórdia, de bondade, e dele vem toda sorte de bênçãos, de maravilhas sobre a nossa vida. Então, toda boa dádiva vem de Deus. Toda boa dádiva, nós temos que ter gratidão no nosso coração. Tudo que você recebeu de bom nessa vida, você tem que agradecer a Deus, né? E também por aquilo que às vezes aos seus olhos não são coisas tão boas assim. Agradecer a Deus. É difícil, mas a palavra de Deus diz que nós temos que agir assim. Mas que toda boa dádiva vem dos altos céus, né? E Deus, o nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai bondoso. Ele ama te abençoar, derramar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. O nosso Deus, ele é assim, ele é maravilhoso. Então toda boa dádiva vem de Deus, vem do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, não é? Pela sua santa e bendita palavra, e que o Senhor esteja conosco. Vamos orar, encerrando a nossa live de hoje, em nome de Jesus. A Suzana pode orar para nós? Sim. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada por esse estudo maravilhoso, Pai, obrigado que pudemos aprender mais um pouco, Senhor Deus, obrigada pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, e obrigada pelo poder da palavra em nos regenerar, Senhor Amém. Deus, em nos modificar, em nos confrontar, nos exortar também. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai.
Despede-nos agora, Pai, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tem um salve aí, dona Suzana? Tem sim, da irmã Lucilene. Irmã Lucilene, que Deus abençoe. Da irmã Antonieta. Antonieta, que Deus abençoe, irmã também. A irmã Isabel. A irmã Isabel, que Deus abençoe. E a irmã Letícia. Irmã Letícia, um beijo no seu coração, filha. E todos falaram que está ótimo o som, a imagem, deu tudo certo. Amém. Muito obrigado. Então, que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Uma ótima noite e até domingo.